Hoje, em algumas horas, eu criei uma API autenticada, HTTPS, para gerar backup de MySQL em tempo real ali nos meus servidores, né? Vez ou outra eu preciso fazer um download de uma quente ali, de uma base em tempo real. Para não ter que ficar acessando via SSH isso daí, tirando a conexão, colocando no celular. E isso é chato, né? Às vezes eu quero fazer isso via HTTP e não tinha um jeito de fazer isso. Eu não vou instalar um gerenciador de servidores lá, LAMP, não preciso fazer isso. Criei um programinha que faz isso e uma API para acessar. A API tem 3 métodos só. O primeiro método lista a relação de backups que tem dentro lá do serviço. A segunda gera um dump com base no usuário, senha, servidor e banco. E o terceiro faz o download de uma desses dumps que foram gerados. Então eu consegui trabalhar. Isso aqui não está perfeito, eu vou aprimorar isso aqui. Eu ainda preciso fazer uma série de pequenas melhorias, mas já pode ser colocado em produção. Então vamos para os detalhes aqui. O primeiro método é esse list. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é o meu servidor de produção e tem aqui da minha máquina de desenvolvimento também. Mas eu já vou direto para a produção. A URL base é https dumper.profnank.com.br, ou seja, é HTTPS. Detalhe interessante, esse servidor não tem Nginx. Até hoje eu só sabia fazer proxy reverso de Nginx com Go só. Aí eu tive que aprender como colocar proxy reverso no Apache. Eu não ia instalar o Nginx para colocar um programa no meu servidor PHP. Eu aproveitei o mesmo servidor, que é o Apache, aprendi a fazer isso, configurei esse domínio aqui, dumper.profnank.com.br. Ele não é um site PHP, ele é um programa em Go que o Apache está fazendo proxy reverso na porta 80 bonitinho, né? Um serviço direitinho mesmo, não tem porta 3000, porta 4001. Até usaria essas portas, mas não dá para usar essas portas com HTTPS. Né? É preciso ter HTTP bonitinho. E aí eu já configurei o certificado do Let's Encrypt para esse domínio. E coloquei lá no Apache, está perfeitinho. Então vamos lá. Então esse cara aqui, o primeiro método sem nada, né? Que é o de listar. Não, eu nem chamei de list aqui, eu só coloquei a barra. Ele já lista a relação de arquivos que há no servidor. Não tem nenhum arquivo aqui agora porque eu deletei. Detalhe, como é que eu acesso isso? Aqui tem um parâmetro via get chamado token. Podia colocar isso no header, decidi colocar na URL, para quê? Para ficar fácil fazer isso direto do navegador, sem ter que usar aqui um client REST, né? Eu direto do navegador, eu sei o token, eu consigo pelo token guardar. Esse token, olha que interessante, esse token ele está no arquivo de configuração lá no servidor. Então se eu pegar aqui, ó, esse aqui é o binário dumper 6.8 MB. Você tem noção do que é isso? 6.8 MB? Esse conf.json é esse cara aqui que contém um token, certo? É bem simplificado. Então assim, esse aqui é o meu Kong. O Kong tem um token que se eu digitar ele, eu entro. Nada elaborado, nada sofisticado, sem perder tempo. Obviamente que para usar isso, escalar várias APIs, eu teria que sofisticar evidentemente isso. Mas neste caso, para o meu uso pessoal, para minha segurança, eu gero um token aqui, eu guardo esse token, eu publico e eu uso via HTTPS de onde eu quiser, sem nenhuma burocracia. Stateless, não precisa de sessão, não precisa de nada, certo? E aí a implementação lá eu checo, né? Tem o token na URL, o token é o arquivo de configuração? Então passa, se não, não passa. Bom, então, isso aqui eu vou trocar daqui a pouco, só para vocês verem, né? Se eu vier aqui por acaso e trocar esse token, né? Vamos supor que eu venho lá nos environments, trocar esse token aqui, colocar uma letrinha a mais aqui, um X a mais, pronto. Quando eu enviar, ele vai dizer que o token é inválido, vai dar o método unAuthorized, tá? Tudo certinho. Do jeito que você faria com PHP, eu estou conseguindo fazer em Go com muita facilidade. E diria que mais simples do que com o Tonic. Não existe, né? Não existe lib para você trabalhar. Ele já é standard. A biblioteca standard do Go já te dá as facilidades que o Tonic dá para um PHP. Isso é maravilhoso. Voltando aqui, né? Vamos tirar aqui o caractere errado do token.
e vou gerar de novo. Bom, então aqui eu tenho nenhum. Aí eu vou gerar um dump. O dump é o seguinte, o dump ele é um método, uma outra URL dump com 5 parâmetros. O token ainda, o host, o usuário, o password e o banco. Isso aqui são as credenciais de banco de dados. Eu estou passando via GET também junto com o token. E não há nenhum problema nisso, né? Não dá nenhum problema e não é inseguro porque é tudo HTTPS. Eu sei as credenciais, eu tenho token, então eu posso gerar um dump. Então quando eu vou lá e gero o dump, ele demora alguns segundos, ele está acessando, o Go está acessando o MySQL dump, e aqui é o retorno, ó. Ele retornou que não deu pau e que foi gerado um arquivo aqui, ó. Aí o padrão é o nome do banco, a data e a hora, né? .SQL. Se eu for lá no meu programa, eu criei uma pasta chamada static e ele gera aqui os estáticos para mim, bem legal. Então se eu clicar aqui de novo, né, ele vai gerar um segundo arquivo, né? Poderia mudar a base? Poderia mudar a base, poderia vir aqui e colocar outra base, grupo Atlas, send, então ele está gerando uma segunda base, né, pela primeira vez aqui. E aí aqui os estáticos no FTP estão todos aqui. Bom, beleza, já consegui listar, já consegui gerar o dump. Vamos voltar para a listagem ali, ó. Se eu mandar gerar a listagem, ele tem uma relação de 3 arquivos agora. E eu posso pegar qualquer um desses e gerar o GET. Só que o GET eu vou ter que fazer via browser, porque esse client REST ele não gera mesmo um arquivo bonitinho. Então eu vou pegar o GET. O GET é o terceiro e último método, o terceiro e último endpoint, que recebe o token sempre, e aí eu decido qual é o arquivo que eu quero baixar, né? Então desses 4 que estão aqui, eu vou pegar esse grupo Atlas aqui, vou copiar, vou colocar aqui na URL, certo? E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou copiar esse endereço e vou jogar para o navegador. Tum! E aqui eu estou baixando o arquivo com facilidade. Ou seja, consigo listar os que existem, gerar um dump a qualquer momento, de qualquer base, ali disponível ali daquele servidor, pode estar até um outro servidor, né, no mesmo data center ou em outro data center, sem nenhum problema. Se eu tiver as credenciais de banco e o token, eu tenho a base. E por fim o download, tá? Tem várias melhorias, tá? Por exemplo, eu gostaria de colocar um parâmetro adicional, delete igual a true, né? Ou seja, assim que eu fizer o download, ele já deleta, né? No caso do GET. E também na hora de gerar o dump, já gerar em formato zip. Todas essas coisas eu posso fazer agora com muita facilidade, mas já está em produção isso daqui, eu já vou fazer uso. É evidente que eu vou trocar o token de acesso aqui para que esse vídeo aqui não seja utilizado aí para outras pessoas acessarem. Mas é bem legal. Agora só um detalhezinho da implementação, só para você ver como que é tranquilo, né? Aqui é o programa principal, que eu decido criar um pacote aqui conf. Eu criei esse pacote conf, um método load, para carregar esse arquivo JSON. E aí esse conf load, o que ele faz? Se eu abrir ele, o pacote conf, imagine que isso aqui é uma espécie de namespace. Criei aqui uma estrutura conf com um token que é string, criei uma variável default conf, que é do tipo conf, né? Ou seja, é uma estrutura, né? Aqui em Go é tudo fortemente tipado. Um método load bem simples que recebe uma string e retorna um erro quando dá pau. E aí ele pega e faz o seguinte: ele usa esse pacote da standardlib IOUtil read file, que retorna os bytes do arquivo, e se dá um pau. Se der um pau, eu retorno o erro. Se não der pau, eu populo esse conteúdo JSON para a variável defaultConf. Ele faz o mapeamento das chaves e valores, porque esse nome token é o mesmo nome que no JSON tem a palavra token, então ele mapeia, é case insensitive, então ele já faz isso. É meio chatinho, um pouquinho mais chato que no PHP, mas não é nem um bicho de 7 cabeças. E esse pacote tem um método público token, que retorna o atributo token do cara que eu acabei de fazer o load assim que eu carrego. Então beleza, aí eu tenho aqui vamos dizer assim, a configuração do token, e aí eu criei um pacote chamado app, que são os métodos HTTP para eu implementar, que são esses 3 endpoints. Criei esse método público in que recebe a porta. Aí se eu entrar lá no pacote app, tá lá, package app, tem o método in, simplesinho. Esse HTTP aqui é uma standardlib, que eu estou dizendo, ó, na URL
no endpoint barra, chama o método lista, a função lista. No dump chama dump, no get chama get. E aí eu escuto na porta que foi passada, que o programa principal passa 4001, ele vai jogar a porta 4001. E aqui estão os três métodos, lista, dump e get. Tem mais um método de apoio, uma função de apoio, isso aqui não são métodos, são funções, uma função de apoio para imprimir JSON. E aí tá aqui, ó, muito simplesinho. Aí para eu filtrar, né, os tokens, eu criei uma função chamada filtra token, que recebe a requisição contém todos os parâmetros, variáveis get, post, tá tudo ali. E aí ele checa, se der pau, ele dispara um erro, dizendo o tipo do erro, né, que foi dado, que vai ser o erro que o filtra token vai gerar, e dizendo que não está autorizado e para a execução da execução da requisição. Né? Filtra token é bem trivial, ele compara, ele recebe a requisição, pega a variável get e compara com o token que eu carrego no começo, que eu já mostrei. Se for diferente, eu retorno um erro que o token é inválido. Se não for diferente, ele vai retornar que não deu erro, e aí a requisição continua. Então, todos os métodos estão protegidos com esse filtra token, tá? Um boilerplate, vamos dizer assim, repetitivo, mas tá muito fácil de compreender. Se fosse uma aplicação com 200 endpoints, não seria um microserviço, então eu teria outra abordagem. Mas aí, beleza. Aí o lista, o que ele faz? Depois que ele autentica, ele vai ver o que está na pasta static, vai pegar todos os arquivos, se der algum pau na leitura, ele vai disparar um erro HTTP. Se não, eu vou gerar um array de strings. É basicamente isso que eu estou gerando. E para cada informação que foi lida no diretório, eu vou adicionando nesse array um nome e retorno essa lista com print JSON. Eu passo o objeto, o handler, que vai imprimir na tela, que é esse response writer, né? Todo método HTTP, ele vai ter o writer e o request, que é o R e o W lá do Node, lá do Express, a mesma coisa. A diferença é que aqui está invertido, primeiro ele quer o writer e depois o request. Bom, aí o print JSON, ele imprime naquele writer, né, da requisição, o dado. E quem que é o dado? É direto um array. Então o print JSON, ele vai lá, é um método que eu fiz, ele recebe qualquer coisa, e aí ele usa um método nativo aqui para gerar o JSON, indentado, bonitinho, dizer que é JSON, e imprimir os bytes desse cara, tranquilamente. Os outros métodos são bem parecidos, mas é curioso que é extremamente pequeno, né? Basicamente o programa com os 3 endpoints são essas 93 linhas aqui. É muito simples de se entender. Não tem nada de especial, absolutamente nada. Talvez aqui o dump, né? A hora que eu gero o dump. Na hora que eu gero o dump aqui, né? Que é o dump. Aqui nesse exato momento, a MySQL dump, isso aqui é um pacote que eu criei e criei essa função aqui, que recebe o usuário, a senha e o banco, o host, o usuário, a senha e o banco, e qual que é o diretório que eu quero jogar, e o dump se encarrega de fazer isso. Eu criei, e também é trivial. Né? Eu criei um pacote MySQL que tem uma função pública aqui, host, user, password de banco e a pasta, e ele vai devolver o nome do arquivo que foi gerado e um eventual erro. Então, os returns podem retornar mais de um valor, né? Que nem as tuplas do Python, parecido com as tuplas do Python. E aqui eu estou gerando aqui o formato do arquivo, o full path, aí eu chamei o shell aqui, executando o MySQL dump, passando os parâmetros que o MySQL dump precisa, jogando para o result file que eu defini aqui no full path, roda o comando, se não der pau nenhum, se der pau ele retorna o erro, se não der pau ele retorna o nome do arquivo. Então assim, isso é o programa. Isso é o programa, isso é a API que roda altamente performática. Só que pode realmente responder várias requisições. Não sei como é que funciona esse programa aqui sendo acessado concorrentemente. Mas a ideia aqui não é que ele tenha 3.000 acessos por segundo, porque isso aqui vai ser uma API administrativa, né, que um número limitado de pessoas que têm acesso ao servidor vai acessar. Mas a gente pode fazer desde tarefas administrativas até tarefas de alta performance, usando simplesmente isso. Bibliotecas ridículas. Você não tem acesso a Go, não tem conhecimento de Go, mas com muito pouco contato você consegue compreender. Imagine se você tiver uma experiência de semanas ou meses. Eu realmente acredito do fundo do meu coração que uma galera de back-end
que tiver contato com essa linguagem vai se sentir extremamente confortável em construir aplicações realmente úteis para os Correios. Eu não estou dizendo de CRUDs não, tá? Não acho mesmo que é uma linguagem adequada para ficar construindo aplicações com telinhas. Realmente não é esse o propósito. A galera não está fazendo isso, a comunidade não está fazendo isso. Mas APIs que eventualmente poderão ser utilizadas por aplicativos móveis ou single page applications, ou APIs que são utilizadas de forma genérica aí por outros sistemas, ou mesmo serviços aí em background para fazer processos bem complexos, eu tenho certeza que existe um mercado, entre aspas, dentro do Correio de pessoas que adoraria sair daqueles batches em Oracle para fazer esse tipo de trabalho. É isso.